encontrei o Carmelo quando eu li a História de uma Alma, de Santa Teresinha. O Carmelo fica em Barão Geraldo, um distrito de Campinas, no interior de São Paulo. Lá vivem 16 irmãs enclausuradas. Elas vão contar pra gente um pouco da vocação delas. Foi logo depois da primeira comunhão, porque comecei depois a frequentar todos os domingos a missa e senti aquele desejo de estar perto de Jesus. Fiz o discernimento lendo uma carta de Santa Teresinha que eu poderia ajudar mais os meus irmãos, mais do que evangelizando, numa vida de oração e de doação completa a Ele. Com a irmã Maria das Graças do Sagrado Coração de Jesus foi diferente. Namorava e depois de quase 2 anos descobriu que o matrimônio não era a vocação dela. Nós íamos conversar sobre trocar aliança, né? Ficarmos noivos. E aí veio a certeza de que realmente não era isso que Deus queria. E aí foi aí que eu procurei o pároco, comecei a ter um discernimento mais perto, mais profundo. E o que motiva vocês a viver a vida em clausura e a continuar nesse caminhar? A partir do momento que nós estamos aqui, sabendo que nós estamos para a humanidade, servindo a Jesus Cristo, ajudando na construção do reino, então isso nos traz alegria. Isso que é o sentido da clausura, não é para separar do mundo. Isso daqui é apenas uma figura assim, daquilo que não é separar do mundo para fugir do mundo, é para facilitar essa vida de comunhão contínua com Deus. Para muitas pessoas, viver em clausura é um sacrifício. Como que vocês enxergam isso? De fato é um sacrifício? Em certo sentido, sim, não deixa de ser sacrifício, porque nós sacrificamos muitos bens, que são bens assim de valor aí no mundo. Por exemplo, continuar os estudos, ter uma profissão e outras coisas mais. A gente recebe a família aqui também no locutório, né? Então, o nosso contato com a família é como a gente está aqui conversando, né? Então, tem momentos, assim, que nos inícios, assim, quando eu entrei, era um pouco mais difícil, a saudade. Mas aí, ao longo da caminhada, a gente vai tendo aquele caminho de renúncia, de desapego. Não que a gente esqueceu a família, que a gente... Não, mas a gente tem agora aquela dimensão de que também Deus cuida, né? Aqui dentro nós convivemos juntas o dia inteiro e nós nos ajudamos umas às outras, brincamos nos horários de recreio, conversamos, damos opiniões. Então, assim, aqui realmente nós somos uma família. Para finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem está assistindo a Rede Século XXI e para quem também está iniciando o caminhar a vida cristã. Que se a gente sente aquele desejo, a gente deve buscar, que Deus vai mostrando os caminhos. Pelo menos essa experiência que eu fui vendo, fui descobrindo, né? Que quando a gente sente aquele desejo, a gente deve continuar buscando, né? Descobrindo onde Deus quer, né? Nós vivemos a vida feliz justamente porque a gente busca Deus, o amor de Deus, e aquilo que dá suporte é a nossa vida fraterna. A mensagem que eu gostaria de deixar é bem simples. É a minha mesmo, que eu vivo hoje. O olhar em Jesus. Olhar o Jesus crucificado e ir em frente, né? Porque pedras vão surgir, né? Espinhos, o caminho não é fácil, mas olhar para Ele, né? Porque na cruz está a vitória. Aparentemente parece que não, mas lá está a vitória. Nada como ouvir alguém que vive uma experiência.
uma carmelita tem melhores condições do que qualquer professor de dizer qual é a essência da sua vocação. Por que ela deixou família, às vezes até a pátria, e entrou num Carmelo? Longe de serem pessoas desiludidas, tristes, que fugiram do mundo buscando um refúgio no Carmelo, ao contrário, são pessoas que, para elas viverem esta vida, elas necessitam ter uma grande maturidade, antes de tudo humana. Sim, porque você pode imaginar colocar um grupo de pessoas, homens ou mulheres, dentro de um recinto fechado, vivendo dia por dia, tá certo, rezando junto, trabalhando, sem muito contato com o mundo. Se a pessoa não tiver uma grande estrutura humana, vai ser um desastre para ela e um desastre para quem estiver perto dela. Além da estrutura humana, claro, exige-se uma estrutura espiritual, fruto de uma convicção. A convicção é de que Deus merece todo o nosso ser. Merece o nosso amor, a nossa vida, o nosso tempo. Alguém poderia então perguntar, mas por que as carmelitas não vão aí dar catequese, visitar os pobres? Graças a Deus, a igreja é rica em carismas, rica em vocações. E há pessoas que deixam tudo para se consagrar ao trabalho com idosos, cuidado de crianças, em hospitais, cuidar dos doentes. Então, tem essas vocações, ou para evangelizar, para levar o evangelho a índios, tudo bem. Tudo isso é na igreja. Mas a igreja seria muito pobre se não alimentasse a dimensão contemplativa. Os últimos papas escreveram páginas belíssimas sobre esta vida, incentivando. E graças a Deus, aqui e ali, o Senhor desperta uma inquietação. É muito bonito a gente acompanhar o desabrochar de uma vocação contemplativa. E como é bom saber que acontece aquilo com as ordens e congregações contemplativas, aquilo que o Papa São João Paulo II disse assim, que são luzes permanentemente acesas sobre a cidade. Quer dizer, é bom saber que numa cidade, num estado, num país, há pessoas que passam a vida em oração e trabalho que levam também na oração, para rezar pela humanidade. Mas é importante que a gente reze para que estas vocações se multipliquem na igreja. Deus quer chamar. Quando nós rezamos, pedi ao Senhor da messe, que envie operários para a sua messe, nós estamos pedindo, na verdade, que Deus desperte no coração de seus filhos e filhas uma generosidade tão grande, tão forte, tão profunda, que a pessoa seja capaz de deixar tudo para dizer um sim ao Senhor. Sim, porque a vida carmelita, ou a vida contemplativa de maneira geral, é um grande sim ao Senhor. Um sim que prolonga o sim de Maria, a primeira grande contemplativa. Quando o evangelista diz que ela guardava tudo no coração, meditando, é que ela queria entender e se aprofundar nos mistérios de Deus e respeitava a hora de Deus. Meu irmão, minha irmã, invoco a bênção do Senhor sobre você. E se você tiver vocação contemplativa, não diga não a Deus. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.